Cris Lavrati, essa moça do sorriso largo que tá aqui, vinhozinho posicionado. Hoje ela vem dar uma quina do conhecimento dela. Cris, seja bem-vinda à Sala de Artes. Eu sei que tu já conhece o espaço, mas a resenha com Ber é a primeira vez, né? Então, seja bem-vinda. Obrigada, Ber, pelo convite. É um prazer estar aqui. Feliz demais por estar no estúdio novamente. É algo que eu até botei quando eu falei para as pessoas, vamos ver, gente, porque é estúdio, coisa boa não tá na live ali, né? É verdade. E esta conexão com a Ana, que eu achei sensacional, a gente acho que tem uma conexão aqui super interessante contigo, que eu não te conhecia também. Obrigada, Dan, por me indicar aí. E vamos que vamos, né? Feliz demais por estar aqui e mergulho em si. Eu acho que é um tema super interessante. Eu acho que a gente passou por essa pandemia mergulhando em si, né? A gente teve que olhar para dentro demais. Muito. E eu acho que agora está na hora da gente transbordar tudo que a gente olhou dentro da gente para poder ajudar o mundo aí. Vamos transbordar. Cris, mentalidade produtiva, um mergulho em si. Tu já citou, tu já abriu os trabalhos aqui falando da pandemia. Cris, como ter uma mentalidade produtiva, positiva para frente, como mergulhar em si e produzir em meio a esse caos todo de enclausuramento, né? Fechado em casa, medo de sair e tudo mais. O que tu tem dito para as gurias? O que tu tem falado nas tuas lives que eu quero que tu fale hoje aqui? Vamos então. Mentalidade produtiva. Eu acho que tu pegou bem a sacada do que é produtividade para mim. Exatamente a coisa de ser produtivo, né? De fazer as coisas. Não fazer todas as coisas, mas as coisas que são essenciais, né? Não focar nas urgências, em tudo que chega, mas naquilo que é importante para a gente, em primeiro lugar. Porque muitas vezes a gente entra num piloto automático, começa um dia a dia, a gente acha que está produzindo pra caramba. Quando a gente chega no final do dia, a gente olha, gente, eu não fiz nada daquilo que vai me levar para onde eu quero. Muitas vezes eu nem sei para onde eu quero ir, né? Então, quando a gente começa a trabalhar a mentalidade produtiva, o ponto 1 é autoconhecimento. Eu brinco que inteligência emocional é a bula, autoconhecimento é a cura, né? Eu acho que existe esse caminho da gente entender como é que as nossas emoções funcionam, né? Sacar onde está a causa de tudo que acontece, os nossos bloqueios, as nossas crenças, para daí a gente transbordar nessa cura na nossa própria vida. A partir daí, a gente consegue manter uma mentalidade produtiva, porque a gente se entende, a gente sabe como é que a gente funciona, a gente sabe quando que a gente vai explodir, né? Quando que a gente pode segurar aqui. E daí eu nem falo em controle, eu falo em domínio mesmo. Em autodomínio, em autogoverno, né? Em autoliderança, líder de si mesmo, né? Então, o primeiro passo é a gente sacar quem a gente é. Sacar como é que a gente funciona. Mas como, Cris? Mergulho em si. Como? Autoconhecimento, mentorias. O ano passado, foi um ano do meu casulo, né? Foi um ano que eu parei de olhar. Eu já vinha neste movimento final de 2019. E 2020, eu já estava entrando nesse lance de fazer mentoria, de tentar me entender. Quando veio a pandemia, eu fiz... E dentro da minha própria casa, eu me afastei da minha família. Porque eu precisei desse movimento para me conhecer. A gente não consegue fazer este movimento estando aberta a tudo que tá fora. Então, permitiu isso. No final do ano passado, eu fiz mentorias no Instituto Gente com o Roberto Chiniachik, né? Foi o meu mentor o ano passado. Foi incrível o trabalho que eu fiz com ele. Eu fiz com outros mentores também. Mas no final do ano passado, quando eu peguei Covid, eu, meu marido e os meus filhotinhos, eu me dei conta de que eu estava que estava na hora de parar, entendeu? Que estava na hora de sair do casulo e abrir as asas, né? Eu falo, porque eu me reconectei com a minha família final do ano passado. E aí, esse ano eu continuei nesse processo, mas de uma maneira diferente, mais leve, porque eu já tinha entendido. Ber, eu era gaga. Sério? Eu não estaria aqui falando assim. Eu fiz o podcast com. Eu fiz alguns trabalhos com o Dan, eu conseguia fazer, mas falar em público me deixava assim, eu sempre trancava. Na faculdade eu fugia. Fugia do trabalho, fingia que estava com dor de barriga. Até que eu comecei a encarar, a enfrentar. E quando eu me dei conta, somente início desse ano, do porquê que eu fiquei gaga, porque eu não era, né? Quando eu entendi a causa,
eu me curei. E aí eu vi, pô, é esse lance mesmo, da gente entender onde que tá o negócio pra gente se curar. Então tem que se autoconhecer. Meninas, tanto a Cris quanto a Ana já fizeram uma abordagem inicial falando muito no se conhecer e no autoconhecimento. Vamos lá. O nono de 97 anos está em casa ou a criança de 7 anos estão ouvindo o programa e vocês estão falando em autoconhecimento. Ou também o teu público de 25 a 55 ou os teus clientes. E aí vocês dizem, né? Tu precisa te autoconhecer. E aí ele olha para vocês e diz, mas como que eu vou me autoconhecer? Como, meninas? De maneira objetiva, é claro, porque eu sei que é um processo gigantesco, leva dias. Mas inicialmente, o que tu diria para alguém que quer se autoconhecer, fazer esse mergulho em si? A primeira coisa que eu diria é, busca um profissional, um mentor, ou uma terapia, ou Ayurveda, né? Tem tantas formas hoje. Eu tive alunas de 70 anos já nas minhas turmas e que me acompanharam e que tiveram o processo de se autoconhecer, de se entender. E o autoconhecimento, quando eu falo isso, a primeira coisa que eu falo é entender as nossas emoções, né? É a bula. Por quê? Porque tem acontecimentos do mundo real, né? Os acontecimentos do mundo real despertam sentimentos na gente. Isso é algo que acontece rapidamente na nossa caixa de comando, no cérebro, tá? O mundo real acontece alguma coisa que desperta um sentimento na gente e esse sentir, rapidamente ele passa por um sistema de crenças, né, para ver qual é a prateleira que ele vai abrir. Sabe aquele filme da Disney, Ai, me fugiu o nome, que eles têm as memórias divertidamente, né? Eu acho interessante aquele filme porque ela busca, ele mostra exatamente como é que acontece, tá? E tu passa por um sistema de crenças, rapidamente esse sistema de crenças faz com que tu devolva uma emoção pro mundo real. E aí acontece alguma coisa e tu pode te sentir frustrado por algo que aconteceu lá na tua infância. Tu pode sentir raiva por algo que aconteceu lá na tua infância. Normalmente o fundo todo tá lá na tua infância, do 0 aos 7 anos. Do 0 que eu falo, inclusive no útero da mãe, tá? E aí tu devolve para o mundo real uma emoção. Cada pessoa devolve de um jeito, de acordo com as experiências que ela passou, né? Com as crenças que ela tem, ou por forte impacto emocional, ou por repetição, enfim. E ela bloqueia naquilo ali, ou ela significou aquilo ali e consegue viver de uma forma diferente. Tem gente que se frustra e entra em depressão. Tem gente que sabe lidar com a frustração. Tem gente que sente raiva e sai batendo porta. Tem gente que sente raiva e sabe lidar com a raiva, né? Tem gente que sente raiva no trânsito, puxa uma arma e atira na pessoa que está do lado, como a gente já viu acontecer milhões de vezes. Então, cada pessoa explode de uma maneira, cada pessoa coloca para o mundo uma emoção de uma maneira de acordo com as experiências que ela teve. Então, a primeira coisa que eu falo para os meus alunos é a gente mapear as tuas emoções. Como que tu mapeia as tuas emoções? A primeira coisa, aconteceu algo no mundo real. O mundo real é a tua realidade, é o que tu tá passando. Alguém te olhou torto, né? Tu achou que te olhou torto. Não tô falando que a pessoa te olhou torto, né? O meu marido me olhou torto, eu me senti assim. No trânsito alguém buzinou e eu me senti assado. No meu trabalho, meu chefe falou alguma coisa, meu colega falou alguma coisa, eu senti raiva, eu senti frustração, eu senti indignação, eu me senti com complexo de inferioridade, eu me senti, sabe, de repente. Então, a gente vai mapeando. Em cima disso, tu consegue observar que normalmente se repetem os sentimentos, né? A gente começa a observar que a pessoa que se frustra, ela se frustra com tudo. A pessoa que sente raiva, ela sente raiva com tudo, né? A pessoa que sente... Vamos lá, agora me fugiu os outros sentimentos. Alegria, uma pessoa que prazer. Consegue lidar melhor, prazer, né? A pessoa que se sente inferior aos outros, que tem necessidade de aprovação, ela vai sempre querer agradar. Ela vai sempre achar que ela é o problema de tudo. Então, a gente observa uma sequência de sentimentos que são parecidos. E, em cima disso, a gente consegue entender qual é o período da infância, né, que fez com que ela... Porque cada sentimento tem a ver com o período da tua infância, entendeu? Do 0 aos 6 meses, do 1 aos 2 anos, né? Então, a gente vai vendo, a gente consegue observar onde é que está aquilo ali para a gente tratar a causa. E tratar a causa que eu falo é conhecer a causa.
Entendeu? Porque conhecereis a verdade vos libertará. Por isso que quando tu conhece a causa, tu consegue desbloquear aquilo na tua vida. Esse é o processo que eu faço. Como? Eu acho que eu consegui explicar o como agora, Puxa né? vida. Complexo, não é simples. Eu posso fazer um gancho? Claro. Foi muito importante o que a Ana disse, porque isso tem muito a ver com a tua mentalidade produtiva. Porque o que acontece? A gente gasta energia demais com coisas que não fazem sentido algum. Por exemplo, eu tô aqui ouvindo a Ana e a minha cabeça de repente passa, eu tenho que arrumar não sei o que, eu tenho que fazer não sei o que. Eu vou fazer isso agora? Pergunta que você vai fazer. Eu vou fazer. Eu vou sair daqui agora e vou resolver o que eu preciso resolver? Não. Então, bye bye. Sabe? É uma forma da gente silenciar nossa mente. Eu acho lindo o lance do silêncio total, Ana, porque tem muito a ver com o lance do vazio, né? Todas as coisas que existem nesse espaço hoje, elas existem porque antes delas existirem tem um espaço vazio para que elas possam existir. E da mesma forma somos nós. Né? A nossa alma que habita o nosso corpo, enfim, que é quem governa, na verdade, não é a nossa mente, ela habita esse espaço. E a gente põe tanta coisa nesse espaço e acaba aprisionando a nossa alma. E aí, quando a Ana diz que o amor é resposta, o amor, ele liberta, o amor lança fora todo medo, o amor, ele tira essas algemas que nos prendem. Né, que nos prendem ao nosso corpo. Então, eu achei incrível o que tu falou, porque é exatamente isso, não gastar tanta energia com coisas que não fazem sentido para a gente poder colocar energia no que realmente importa. E a meditação é uma das formas mais incríveis de autoconhecimento também. Porque por causa do observador. Né? O observador é sensacional. Cris Lavrati, de Porto Alegre. Também. Me diz uma coisa, eu não poderia deixar de fazer essa brincadeira, né? Ai, tu és meu de Deus. Porto Alegre, mas de que parte tu é ali? Aí eu nasci no Moinhos de Vento. Tu nasceu ali no Moinhos. Eu vou te falar uma Nasci chorando coisa. Moinhos de Vento. Moinhos eu não de vou Vento? cantar porque vai ser ruim, assim. A galera vai falar, pelo amor de cala a boca, né? Tu é ali do Moinhos. Mentira. Eu morei muito tempo ali perto da orla ali, né? Ai, sério? Sim, a gente gostava de fazer um churras, eu e os gurias. A gente tomava várias servas ali na beira. Várias servas ali na orla pertinho. ali, ó. Eu não posso perder nunca essa oportunidade. O Dan fica louco comigo quando começa a imitar Porto Alegrense. Eu acho que eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre penso dessa forma, mas eu queria saber. O amor é uma decisão? Sim, felicidade também. Que nem o perdão. Então a gente tem que tirar o amor do rol das emoções, porque as emoções muitas vezes são essas batalhas da mente, e entender que o amor é uma decisão, assim como o perdão é uma decisão. E que no momento que a gente se ama e ama o próximo, e entende que o amor ocupa esse espaço vazio, né? E a gente começa a perdoar as pessoas e rasgar o cheque, e não ficar com os diálogos mentais em cima de coisas, né? Tentando resolver problemas, e sim rasgar o cheque. A gente entende que é só tomar uma decisão. É só fazer uma escolha. Isso. Vamos se responsabilizar pelas nossas escolhas, né? Acho que fica uma mensagem dessa música. A música cura. Sim. A Dentro música da te Ayurveda, tira de um estado emocional que não tá bom. Eu falo, às vezes, tu teve um dia péssimo, tu vai chegar em casa e tu vai levar pra tua casa, pra dentro da tua casa, toda aquela carga ruim do teu dia. Para no carro, para no ônibus, coloca uma música que te faça bem, coloca o fone, para antes de entrar em casa, tu já vai mudar a tua frequência vibracional, tu vai sair daquele estado. Tem tanta ferramenta pra gente usar. Porque existem coisas assim que as pessoas imaginam que meditar é tu ficar 1 hora parada numa posição. E aí, no final das minhas lives, que eu faço de segunda a sexta, 12h08, né? No final eu faço 2 minutinhos de respiração. 2 minutinhos. As pessoas às vezes ficam só esperando o final. Porque é o momento delas, elas não fazem isso ao longo do dia. Eu falo, faz quando acorda, é 2 minutinhos. Sim. Para e respira. E eu falo, pensa pra ti mesmo, eu não sou o meu cérebro nem o meu corpo, né? Pra tu repetir pra ti mesmo isso, pra tu começar a botar domínio na tua vida, governar sobre a tua vida. Então, e tem tido um resultado incrível com as pessoas que estão fazendo, né? Às vezes, a gente tem que começar, que nem tu falou, a gente começa pequenininho. A gente começa plantando a sementinha. Ninguém tem um abdômen trincado no primeiro treino, né? Começa um pouquinho, 1 minutinho respirando, passa para 2, vai. De baixo, né? É de baixo.
Assim, ó, eu ouvi uma frase uma vez que eu achei super interessante e eu acho que ela faz sentido. Ana, até queria trocar uma ideia sobre isso. Use as tuas qualidades em tempo de paz e os teus defeitos em tempo de guerra, né? Por exemplo, tempo de guerra, tu tá numa reunião, digamos, para tomar alguma decisão importante com uma pessoa extremamente arrogante. Tu não vai ser o cara humilde, não vai ser o arrogante, mas tu vai colocar uma outra postura ali, que são os nossos defeitos que a gente carrega, entendeu? Em tempos de paz, usa as tuas qualidades, né? Eu achei interessante isso, porque eu acho que isso vai de encontro ao 880, saber em que momento tu pode usar para ter o equilíbrio, né? Porque normalmente a neutralidade, em certos momentos a gente não vai estar neutro. Por mais que tem certos ambientes, por mais que a gente mantenha uma certa frequência, tem ambientes que sujam. Ninguém anda pela lama sem se sujar, né? Mas o importante não é não se sujar, o importante é saber se limpar, né? Então a gente tem que entender assim, eu não posso em tal lugar, porque não sei o que. Não, deixa, vai, flui como um rio de águas vivas, mas saiba que se tu te sujar, tu tem como te limpar. E daí como é que tu te limpa? Na meditação, na respiração, né? Se autoconhecendo, fazendo uma mentalização, né? Um boot cerebral, que eu falo reiniciar a tua mente. Então, mais ou menos dessa maneira. Cerebral. Eu chamo de reprogramação mental. Reprogramação mental. Na linguagem das redes, hoje é dizer que tu estás on. É isso? Eu estou on hoje. E se tu tá um pouco mal intencionado, tu diz, hoje eu estou on fire. On fire. Quando dá pau no celular, a gente não reinicia? Quando dá pau no computador, a gente não reinicia. Então, eu acredito muito que a gente tem que reiniciar nossa mente. Então, quando a gente acorda, eu gosto de acordar com o sol nascendo. Eu gosto daquela luz da névoa. Quem estuda Ayurveda sabe, né? Que aquilo ali parece que é um alimento para a alma, né? Então, o sol nascendo me faz um bem danado ali. Ali eu faço o meu boot. Ali eu me reinicio para aquele dia, já colocando congruência naquilo que eu quero que seja o meu dia. Não deixando o meu dia me levar, mas levando o meu dia do jeito que eu quero que ele seja bom, maravilhoso, extraordinário, entendeu? O boot. Sempre lembrando que a gente fala pro nono e pra criança de 9 anos, o que é um boot? O que é o boot que tu faz? Tem que explicar. Vou falar. Eu tô numa conexão muito linda com Deus, tá? Fora de religiosidade. Deus. A Ana fala universo, meu marido fala natureza, cada um fala do seu jeito. Eu chamo Deus. E quando inicio o dia, eu rendo graças a Deus por tudo que é bom, pelo dia que está nascendo, pela graça, pela misericórdia e pelo amor divino que Ele me dá todo santo dia como um presente para que eu possa fazer aquele dia o melhor dia da minha vida. Esse é o meu boot. Eu reinicio dessa forma. Porque a tudo dai graças, né? Até pelos momentos ruins. Sim. Aí a gente consegue manter essa neutralidade que a Ana trouxe. Porque é no outono, quando as folhas caem, que tu vê aquilo ali, que tu vê que logo em seguida vem, né? Vem as flores. Então a gente passa por esses momentos. Nem tudo são flores na nossa vida, né? Tem muito espinho. E a gente tem que saber lidar com isso. Esse recomeço. Se agora tô falando em boot, flores e tudo mais... nessa questão do recomeço, eu acho que tem muito também da gratidão, acho que é a palavra de ordem dos últimos tempos que muitas pessoas têm usado. Eu acho que muito desse autoconhecimento é ter gratidão por tudo que se tem, né? Menos ter e mais ser, né, Ana? Total. Vem de manhã. Eu vou te falar, eu vou te falar que é uma coisa linda. Agora, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Né? Então, aquela coisa assim, eu vou sentir dor, mas quanto tempo eu escolho permanecer naquela dor? E para ficar naquele sofrimento? Acontece alguma coisa, eu perco uma pessoa querida, né? Uma pessoa querida morre, relacionamentos acabam, né? Coisas acontecem no meu dia que vão doer em mim. E aí, eu vou permanecer naquilo ali quanto tempo? Eu vou permanecer 2, 10 anos naquilo ali, parada naquele tempo? Ou eu vou decidir, não, eu vou viver meu luto ali 3, 4, 5 dias, depois eu vou decidir fazer diferente. Isso é muito... sabe que eu por muito tempo achava que eu tinha que controlar as minhas emoções. Por isso que eu sou meio... Eu não gosto da palavra controle.
Porque eu acredito que tudo que tu tenta controlar tá sujeito a descontrolar de uma maneira que tu não vai conseguir nem... Tu tá, na verdade, controlar é represar. Tu tá represando o rio, né? No momento que rompe aquela represa, tu não tem nem mais noção do que tá acontecendo. E água parada apodrece. Água parada apodrece, né? Então, assim, deixa fluir. E aí, eu quero pegar um gancho para um exemplo prático. A Ana falou, te permite sentir, porque se tu não te permitir sentir, né? O porquê que eu fiquei gaga? Porque eu não senti. Meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos. E eu chorei a morte do meu pai, que eu fiquei sabendo depois do enterro dele. Minha mãe achou melhor não me levar. Enfim, naquela época, cada pessoa age da forma como considera melhor. Sim. E eu fiquei sabendo, eu chorei no momento que ela me contou. E depois eu não chorei mais. Aí, quando tu cantou em frente e tu falou, solta essa garganta, tu falou da garganta solta, né? Eu falei, caramba, me identifiquei tremendamente com a música. Porque aquela coisa eu não soltei, eu represei. Eu represei por quê? Porque eu não queria mostrar pra minha mãe que eu tava triste, porque eu sabia que ela tava muito triste. E a criança tem um poder de sobrevivência absurdamente maior que o adulto. A criança sabe lidar muito melhor com as coisas. E os adultos querem... botar panos em cima e dizer, não, a criança não vai saber lidar, ela vai te dar um banho. Então, eu já falo aqui, leve seu filho ao enterro das pessoas que ele ama, porque ele precisa saber que aquilo está acontecendo, para não criar uma mente fantasiosa lá na frente, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, esse processo de cura tem a ver com a causa e tem a ver com soltar. Isso, Soltar. Deixe ir. Cris Lavrati, quero te dizer o seguinte, gostei muito de te receber. Acho que fiz uma conexão interessante. Eu acho que isso não vai parar por aqui. Tenho certeza. Essa troca foi ótima. Obrigado por ter vindo até o programa. Espero que tenha curtido o vinho e o programa. As portas estão abertas. Tu sabe que tu é de casa aqui na Sala de Artes e também na Resenha com Ber. Muito obrigado. Obrigada, Ber. Obrigada, Ana. Obrigada, Dan. Todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá em casa escutando a gente, né? Que tá ali dando seu tempo também para estar perto da gente, é muito importante. E gratidão, Ber, porque eu amei. Curtiu? Curti. E eu também vou começar a assistir Resenha com o Ber, porque eu também não conhecia, conheci agora há pouco tempo, quando o Ber entrou em contato comigo. E sensacional o teu trabalho. Bacana. Continua. Porque é muito importante ter pessoas fazendo essas conexões, porque o mundo é sobre conexões, né? Pessoas precisam de pessoas. Não adianta a gente achar que é diferente, entendeu? Então, e conteúdo de valor, quarta-feira à noite, dia do sofá, de ficar em casa. Já pede o vinhozinho da The Wine Prime ali em casa pra assistir o programa. Curte a Resenha com o Ber. Se o Robson leva, imagina. Puxa. Amei isso. Curte a Resenha com o Ber e depois tu faz o que tu tem que fazer na quarta-feira do sofá, né? Já aproveita ali, já dá, né? O programa, o assunto, o amor. Já tá falando sobre amor, a Ana já falou que o amor é a resposta. Faz uma meditação junto. Faz a técnica da respiração. Não solta pela boca. Isso. Segura essa boca. Tudo tem hora. Tu não te atrapalha. 2 ouvidos e uma boca, né? Calma. Tudo tem tempo. Não vai no meio da respiração. Não. Lembrando que ele usa pessoas para te falar coisa, ele usa as pessoas. Então, não corte conexões, porque pode ser que daquela conexão que tu corta por um probleminha que tu achou que pode ter acontecido, tu pode ter cortado uma conexão que o universo poderia te trazer alguma coisa. Isso aí. Viu só? Tenho certeza que eu fiz uma conexão hoje maravilhosa. Juntou 3 pessoas que quase nem falam no programa de hoje. Não é a tua Resenha com Ber, conversa com Balardinho. Resenha com A minha live não tem nome ainda. Então, já quero fazer propaganda também. Arroba Cris Lavrati, né? As minhas lives de segunda a sexta, eu faço 12h e 8h. É um horário realmente espremido para algumas pessoas, mas é para ser assim. Também tem a ver com numerologia, né? 12h e 8h. 12h e 8h. Todos os dias. De segunda a sexta, menos final de semana, porque daí eu estou com os meus amados. Não tem como fazer no final de semana? Eu estou com os meus amados. E aí eu me dedico para minha família, para os meus filhos. Meu maridão, meu filho e minha filha. Como é que é o nome do teu maridão? Glauber. Cris, esse é o momento que eu deixo a bolinha picando pra te fazer o gol, entendeu? Esse é o momento que... O Glauber, o grande amor da minha vida. O homem, né?
do meu desfrute, do meu amor, o meu amante, meu marido, os meus filhos, também que são os meus amados, nome, que estão né? Por o favor. Martim, que tem 5 anos. Martim, que nome. Eu acho esse nome demais. Oceane, de oceano. Nossa Oceane. Ocean, que tem 3 aninhos. Como que é o nome? É em francês, Océan. Oceano, né? Na verdade, a gente queria botar Ocean, todo mundo caiu em cima, a família, né? E aí a gente botou Ocean porque escrevia Oceane. Então, mas é oceano, né? E ela é Demais. exatamente o oceano, com as suas ondas que vem. Transbordante o programa de hoje, gente. Vocês que nos acompanham. 9 horas e 24 minutos. Muito obrigado pela participação. Rapaziada da técnica, muito obrigado, Dan Ferretti, Glauber, Thiago Cassol, Adolfo Kaiser Neto. Essa foi mais uma edição da Resenha com Ber, que termina em grande estilo.